Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta aqui, que está ligado no nosso podcast. Esse é o DF Águas Claras Podcast, um resumo de notícias semanal de tudo que aconteceu exatamente na nossa semana. Essa semana foi quente. E para comentar aqui com a gente, para brilhantar aqui os seus ouvidos, a gente tem Camila Barreto, que é formada em Ciências Contábeis e também comentarista política aqui no DF Águas Claras. Boa noite. Boa noite, Bom dia ou Kleber. boa tarde, Ou bom dia, né? boa tarde. É um problema de podcast. Mando um oi aí também para o José Alberto, aí, que contribui tanto para o nosso debate. Boa noite para o nosso ouvinte. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Então vamos lá. Do outro lado ali a gente tem José Alberto Furtado. Ele é advogado e também comentarista político aqui no DF Águas Claras. Olá, gente, tudo bem? Comentarista político por conta do Kleber aí. Você comenta tão bem, cara. Que é isso? Muito obrigado. Vamos lá. Como é que foi nossa semana? Pois é, a nossa semana foi quente, né? Bom, ela já estava quente, né? A gente não tá tendo aí, faz tempo que a gente não tem semanas frias, né? Quando a gente vai falar de política. E essa semana houve rumores e rumores e rumores e rumores e rumores até que cai o senhor Sérgio Moro. E aí é meio que mexer numa caixa de marimbondo, Zé Alberto. Com certeza. O presidente mexeu numa caixa de marimbondo, seria isso? É bem provável. Está todo mundo ainda sem entender muito bem o que aconteceu. A gente sabe que tem muita coisa por trás do que aparece, por uma série de razões. E se é que a gente um dia vai ter compreender todos esses acontecimentos. Mas é um lugar bastante complicado de se mexer, né? A área da Justiça, Polícia Federal. E até porque pelo que ele representa, né, Zé? É verdade, exatamente. Isso já é uma área complicada e o discurso político dele e dos apoiadores sempre foi num sentido, e agora isso o pessoal ficou um pouco na dúvida se esse sentido está sendo seguido à risca pelo presidente. Ainda de muita incerteza esse momento. É verdade. Camila, o que você acha? Pois é, ontem foi essa hecatombe, né? Uma bomba, porque eu já estou tão habituada com fake news da imprensa que eu confesso que eu pensei Você achou assim, que fosse uma pela fake news? nona vez a Folha, com certeza, a Folha está demitindo o E eu acho, ministro. eu acho que a Folha foi a primeira, não foi? Rapidamente ela já soltou até antes. Foi na quinta-feira, na verdade, eles já tinham colocado, né? Exatamente. E porque tiveram alguns deputados que eu sigo e que eles comentaram na noite anterior à noite ainda, né? Acabamos de entrar em contato com a assessoria do ministro, Sérgio Moro, e eles negaram qualquer rumor, etc. e tal. Então, né, todo mundo, eu acredito, pensou que era mais uma fake news. E aí, no dia seguinte, às 11 horas, você liga a sua TV e você fala, meu Deus. O que eu acho que é mais chocante nisso tudo, né? Não sei se o Zé Alberto teve a mesma impressão que eu e o Kleber também, mas o que me assustou tanto não é a saída, mas a forma como se deu. Exatamente. Né? Marcar uma coletiva, fazer uma série de acusações ao presidente, mais tarde mandar os prints para a Globo. Então, assim, a forma como aconteceu, né, como ocorreu, ele saiu pela porta dos fundos, assim, né? Então, isso eu acho que é o que mais assustou todo mundo, porque isso não parece condizente com a postura que nós vimos no Sérgio Moro ao longo desses anos frente à Lava Jato, né? Ele sempre parecia uma pessoa muito coerente, muito comedida, muito ponderado. Muito ponderado, É verdade. Então, aquilo foi o que mais me assustou, na verdade, foi essa questão da forma, sabe? Como saiu. E aí eu concordo com o Zé Alberto, é muito difícil você fazer qualquer análise agora, ou dar qualquer pitaco, também tô aqui de pitaqueira, porque a gente não tem elementos ainda suficientes. Com certeza tem muita coisa por trás disso ainda para aparecer, se vai aparecer, como bem colocou o José Alberto. Eu acho que realmente essa questão da forma foi o que mais... Claro que na hora, mesmo a saída já foi de grande surpresa. Todo mundo, nossa, saiu, aconteceu mesmo, porque... Mas a gente analisando com um pouco mais, depois passa, mesmo até a noite, hoje a gente já juntando algumas peças de muito tempo atrás, acho que a gente consegue ver que essa saída era inevitável. Talvez pudesse sair para o STF, mas assim, era difícil que isso fosse até o final.
Agora, realmente, o modo é o que mais assustou e o que talvez mais tenha até levantado suspeitas sobre a própria atitude do então ministro, né? Só uma saída, talvez ele tenha sido um pouco criticado justamente pelo modo, mais do que pela saída em si. Sim. E pela atitude como se diz, assim, cair atirando. Se é o momento. Outro dia a gente falou se era o momento de tirar o Mandetta, que talvez tenha sido um erro realmente do presidente. E agora a gente fala de novo, será que era o momento disso estar acontecendo? E nesse ponto eu acho que os dois lados precisavam refletir a respeito disso, o presidente e o ministro. Tem um custo político muito grande para o presidente, mas tem consequências para o país que eu não sei se o ministro conseguiu prever ou que importância ele deu para isso. Ô Zé, então Diga. olha só, vamos pensar aqui, Zé e Camila, quem que perde mais? É o presidente? É o Sérgio Moro? Quem que ou é de fato, assim, o povo brasileiro está na cara, né? Que é sempre Exatamente, isso que eu ia falar. é o que perde mais de todos. Mas Exato, em um primeiro lado o Brasil. particular, assim, quem que você acha que sai mais? O Moro perde agora para ganhar depois? Será que é essa a intenção? É bem possível e acho que é bem mais provável. No momento, quem perde mais é o presidente, porque quem não gosta e quem iria criticar o presidente está fazendo isso em qualquer cenário. Uhum. Agora, o maior impacto que isso teve é que muita gente que até agora, mesmo após Mandetta, continuava apoiando o presidente, já parou um pouco, diminuiu o ritmo, diminuiu a intensidade. Muitas pessoas eu vi de convívio e também de redes sociais já repensando o apoio, falando, poxa, então talvez não era isso. Muita gente desacreditada. Eu vi Exatamente. isso. Dividiu o Muita time, gente. né? Dividiu o próprio time. O E isso próprio era uma coisa time. que até então não tinha acontecido. Mesmo saída de Bebiano, saída de Santos Cruz, saída de Mandetta, ainda era uma coisa que atingia muito perifericamente Sim. os apoiadores do presidente. E dessa vez parece que o que aconteceu dentro, realmente. É por isso que eu usei o termo lá, caixa de marimbondo, né? Que era assim, era onde ali talvez dos ministérios o mais delicado de mexer, né? Assim como o do Paulo Guedes, né? Exatamente. Esse talvez ainda seja um pouco mais, viu? E quando Eu ele mexe diria. no marimbondo ali do Sérgio Moro, Camila, ele balançou o ministério também do Paulo Guedes. Olha, não sei te dizer. Eu acho que balançou o governo como um todo porque ele perde muito capital político, né? Como vocês colocaram aí a questão do que representa o Sérgio Moro. Ontem eu ouvi uma análise e achei muito interessante. E eles comentaram assim: nunca contrate alguém que você não possa demitir. Exatamente. E ali realmente o Bolsonaro nas atitudes, a gente vê que ele é muito impulsivo, que ele é uma pessoa impulsiva, emocional, né? A gente vê isso pelas declarações, pelos pronunciamentos. E aí provavelmente ele não refletiu sobre isso tudo, né? Quando ele chamou o Moro para compor, para ser parte do governo dele. A mídia ameaçou começar a levantar essa bola aí da questão do Paulo Guedes, né? Uhum. Eu acredito que eles precisam sentar todo mundo e conversar, talvez, eu não sei como que está essa questão de união. Ontem, no pronunciamento do presidente, estavam todos os ministros lá. Sim. E aí eu ouvi dizer que boa parte já estavam mais cedo com o presidente por livre e espontânea vontade, e o Guedes era um deles, né? Eu sempre que eu vejo os dois, eu sempre percebo que o Guedes tem um compromisso de lealdade muito grande com o presidente. Uhum. E, ideologicamente, dá para ver que eles são mais alinhados do que o Bolsonaro era com o Moro, por exemplo, né? O Moro, ele tinha um cunho mais progressista, ele era desarmamentista. Então, existiam alguns pontos ali que foram pontos importantes na eleição do Bolsonaro e que a gente sabe que o Moro não compartilhava da mesma linha, né, ideológica. Então, igual o José Alberto falou, se a gente fizer uma retrospectiva, a gente consegue ver alguns pontos de discordância. Agora, um ponto também que eu acho muito delicado será que ele não poderia esperar para sair? Isso foi estranho, né? Porque agora, no meio, né, de tanta crise junta,
né? A gente tem aí uma pandemia, uma crise econômica que está vindo logo atrás, uma crise no Congresso grande, né? Com relação a uma série de propostas do governo que estão lá paradas, as farpas trocadas aí do Congresso com o presidente, e vice-versa. Yeah. Então, o momento também eu achei assim extremamente delicado. Realmente uma situação assim que você olha e não acredita, porque É verdade. né, Então, você olha. Então, para você seria uma outra facada. Olha, Diego, eu te falei, é difícil fazer uma análise porque a gente não sabe tudo que está por trás disso. Né? Eu vou falar sobre as sensações. A sensação que eu tenho até o momento é que talvez ele pudesse pelo menos esperar e sair de uma maneira, como é que eu vou dizer, mais digna, talvez, assim, sabe? Falar, olha, dessa forma que tá, não dá para mim, eu não quero mais, né? Porque a impressão que dá é que parece que houve um racha ali entre os dois, né? Porque não houve, né? Ele simplesmente ele comunicou à imprensa. Ele chamou uma coletiva sabendo da rixa que o presidente tem com a imprensa. E vocês acham assim que... Então, aí a gente entrando agora um pouquinho dentro ali do Sérgio Moro, vocês acham que de certa forma assim, ele fazia como é que eu posso dizer? O trabalho dele estava meio lento com relação a de fato ajudar o presidente? Ou as investigações? Eu digo investigação, quem matou o Bolsonaro? Né? Então, O que você acha, Zé? nesse particular dessa investigação do Adélio, né, que é o que o presidente tem dito que é um dos principais pontos de discordância, eu acho que, não sei se faltou do ministro nesse caso, não, porque eu nunca vi em nenhum momento ele, posso estar errado, mas nunca vi ele dizer que a investigação estava encerrada, que não havia mais razão para investigar aquilo, e nunca vi também, de outro lado, ele envolvido diretamente naquilo. Acho que ele delegou para alguém em quem ele confiava e ficou satisfeito com os relatórios daquela equipe, o que o presidente não ficou satisfeito. O presidente não se contentou com aquele relatório. Mas acho que o trabalho do Ministério estava lento em outros sentidos, até talvez não por culpa do ministro. Nesse ponto, já vinha colecionando alguns insucessos desde o começo do governo, seja porque tudo que o Ministério mandava no Congresso era modificado, às vezes tiravam partes essenciais dos projetos, ou nem discutiam os projetos, ou porque às vezes alguma coisa que saía do Congresso e para o ministro era bastante relevante que o presidente vetasse ou modificasse de algum modo, tentasse modificar, o presidente acabava não se envolvendo e deixava, por exemplo, para citar dois exemplos, aquela questão do COAF e do CARF, são duas coisas, uma coisa que o presidente agiu e outra que ele deixou de agir, que incomodaram bastante o ministro. E como ele, nesse ponto, eu acho também que tem que concordar com ele, como ele era quase que perseguido por muitos congressistas, muitos parlamentares, o trabalho dele acabou não tendo muito efeito. Como na parte de ação da polícia, de investigação, o que dava para fazer, acho até que fez com competência. Mas a parte bastante relevante de proposição não foi um ministério propositivo, porque não conseguia encontrar base no Congresso, eu acho, para isso. Não sei como a Camila vê. O que você acha, Camila? Eu até acho que ele vinha bem perante o Ministério. Eu não tenho... O José Alberto é jurista, por isso pode até falar melhor do que eu, né, sobre essa área, mas eu vi que eles tiveram alguns sucesso com prender o maior líder do PCC, eles tiveram um recorde em apreensão de drogas, Isso aumentou recorde, né, bastante. eles tiveram algumas ações que foram bem positivas. Uma coisa que eu particularmente sentia falta, talvez até pela natureza do Sérgio Moro de ser juiz, né, eu sentia falta que ele se colocasse em alguns momentos, tá? Por exemplo, perante toda essa situação que a gente vive hoje da pandemia, de ver civil indo preso, de ver governadores, eu sei que isso acho que nem era competência exatamente do Ministério, né? Uhum. Mas eu acho que ele poderia ao menos dar uma nota, se posicionar, né? Justamente pela figura pública, pelo que ele representa. Foi onde o Tá? Bolsonaro falou que ele só queria aparecer às vezes em notícia bonita? Não me ative essa parte do discurso, Teve confesso. uma parte Não... do discurso que ele fala isso, né? Ele fala
que o Moro às vezes só queria estar na hora da notícia boa. E aí ele Entendi. cita que vários ministros lá tomam porrada, tomam bolada, que é Ah, é verdade. Ele falou ele do citou sobre Weintraub. isso, da educação, né? Uhum, Isso. é um que se expõe demais. Isso talvez seja Expõe uma questão demais, de perfil exatamente. também, né? A educação se expõe É. muito. Às vezes, Ô, José Alberto, tem hum, uma notícia aqui que pega um pouquinho para dentro da sua área, que é o chefe da PGR, né, o Aras, o Augusto Aras, sim, sim, ele pediu um inquérito, né, ao STF para investigar as sim, declarações do Sérgio Moro, né? certo, Por que isso? Porque na fala do Sérgio Moro ele comete ali alguma coisa que dê pano para manga para virar um processo, para... sim, sim, sim. E acho que no primeiro momento o que a gente enxerga mais é coisa que pode complicar o presidente, mas uma análise talvez mais detida, a gente pode até encontrar fatores de complicação para o ministro, para o ex-ministro. O que o Aras tenta nesse momento é mostrar uma independência, porque também em determinado momento ele foi acusado de ser muito próximo ao presidente, pessoalmente Uhum. próximo, de modo que não teria isenção no trabalho, e mostrar que realmente o Ministério Público, né, como chefe do Ministério Público, ele quer atuar no dever dele. Porque o ministro Moro, dois pontos principais eu acho que podem sim ter mais desdobramento de investigação. O primeiro é parte um pouco mais política, mas de que o presidente teria tentado interferir, tentado controlar de algum modo a polícia ou obter Aham, informações que sim. ele não deveria ter. Isso é passível de investigação, mas um outro fator também que é bastante grave é que o ministro diz que não assinou uma ordem de exoneração do diretor-geral da polícia. E acontece que apresentaram para ele um papel em que havia assinatura eletrônica dele. Ele falou, olha, eu não assinei. E isso é Ixi, bastante grave. A acusação que ele faz, então, na prática, é que alguém usou o certificado digital dele, ou alguém se passou por ele para assinar um documento de grande relevância no governo. seria o quê? Isso sem ter autorização, sem ter nem o conhecimento dele. E isso é bastante grave e isso é um pouco mais concreto de ser apurado, isso é mais passível de ser apurado e provado do que, por exemplo, a alegação de que o presidente queria ter uma ingerência, E, porque e aí, é um pouco tentar entrar no que o presidente, na intenção, e aí é mais difícil. Agora, um papel assinado é mais entendi. simples. E aí, assim, para as pessoas às vezes que vão escutar e não vão entender muito bem ali o papel do presidente. É como se o presidente tivesse uma geladeira e aí ele fala assim, Moro, toma conta dessa geladeira aqui. O Moro é quem toma conta e quem dirige tudo que está ali dentro da geladeira. O presidente ele pode abrir essa geladeira e mexer? Como é que é isso? Excelente, excelente a imagem. É Para ficar bem bem, fácil, hein? é bem interessante essa imagem. Então, o presidente ele tem esse direito, né, vamos dizer, como bem entre aspas ali, o dono da geladeira, ele tem, bem entre aspas, ele tem o direito sim de abrir, mexer ali. O Certo. problema é o modo, igual a gente falou, a saída do Moro, talvez o principal problema seja o modo como ele fez, é o modo como o presidente mexe nessa geladeira. Porque também, a partir do momento que ele designa um administrador para Uhum, esse uhum. ambiente, ele também precisa respeitar o espaço desse administrador. Uhum. Não pode simplesmente, senão o administrador fala, bom, o que eu estou fazendo aqui? O meu trabalho é completamente desprezado, é inútil. Não... Ele tem, então, respondendo de modo mais simples, o presidente tem sim esse direito Tá. de mexer. O problema é o modo e também a intenção, porque se é juridicamente lícito que ele exonere ou que ele nomeie Uhum. para um cargo, passa a ser não só imoral, como juridicamente ilícito que ele mexa nisso para benefício próprio, para benefício de algum familiar, de algum amigo. Entendi, Então, é muito tênue essa linha, é muito difícil entendi. determinar até onde ele pode ir. Certo. Então, assim, para o pessoal poder entender um pouquinho, Zé, eu vou tentar ler um pouquinho o que a PGR aponta na questão em tese,
que seriam os crimes, né? Primeiro, falsidade ideológica, seria a questão da assinatura? Exatamente. A assinatura sem a pessoa ter efetivamente assinado. Ok. O ministro. Coação no curso do processo, uso de violência ou ameaça contra uma pessoa em processo judicial ou administrativo por interesse próprio. Seria a questão do filho dele? Exatamente. Agora, eu não me lembro de ter visto no discurso nenhuma do ministro, do então ministro, nenhuma parte Nenhum que levasse apontamento? a ameaça assim, a um crime especificamente nesse caso, de ameaça ou de tentar interferir diretamente a pessoas envolvidas. Era É, para tentar mudar as pessoas, inclusive, que é a acusação, né? E não para tentar coagir essas pessoas a agir de um determinado modo. e esse aqui, advocacia administrativa, promoção de interesse privado na administração pública, que seria quase a mesma coisa? Exatamente, que é tentar a interferência, né, e tentar fazer com que o agente público haja no interesse de um particular. Ah, ok, ok, Por ok. mais que esse particular seja, sei lá, o presidente, seja algum parlamentar, seja algum familiar do presidente, isso também não poderia acontecer. Tá, O agente entendi. público tem que agir sempre no interesse público. O particular tem todo o direito de constituir advogado Ok. e lutar por seus interesses, mas não via agente público. Prevaricação, que é quando o agente público retarda ou não a prática de ato previsto em lei para satisfazer interesses pessoais. Também é muito parecido, né? Exatamente. É tudo muito. Exatamente. E nesse caso, no caso, por exemplo, da prevaricação, a depender de, vamos lá, se realmente tiver atos considerados qualificados como crime na postura do presidente, e se esses atos, como tem se falado, já estavam sendo praticados há muito tempo, é possível enquadrar em prevaricação até a atitude do ministro. Porque se ele sabia que estava acontecendo Uhum. alguma coisa errada, ele deixar de praticar um ato, ou seja, deixar de investigar, deixar de denunciar, deixar de representar, ele, Também. como ministro, Aham. comete um ato que é ilícito, que não é esperado dele. O que eu estou Então é entendendo aqui. interessante o efeito cascata que pode ter Isso, uma. exatamente, exatamente. E tem uma outra questão que eu gostaria de colocar também, porque tem duas entrevistas do ministro Sérgio Moro, que hoje, inclusive, eu reassisti, uma de 20 de janeiro no Roda Viva e a outra de 11 de março, tudo desse ano, né, na Globo News, onde ele fala da questão de que nunca houve intervenção do presidente da República, ele fala do poder do presidente da República na indicação do nome, né, da Diretoria-Geral da Polícia Federal, Uhum. né, que aí nós entendemos que essa é a letra da lei, mas que houve um combinado, né, o Bolsonaro deu a palavra que daria a ele a indicação, a tal da carta branca. Exatamente, a famosa carta branca, né? Eu te Isso. dou a carta branca, mas eu vou supervisionar, é isso? Parece que essa A gente supervisão. precisa entrar num consenso? Exatamente, parece que o presidente. Eu acho que, de novo, a Camila falou semana passada e acho que a comunicação do presidente é muito ruim. E é uma comunicação a pública, mas também a privada com a equipe. Sim. Eu acho que o presidente disse uma coisa e ele entendeu uma coisa e o ministro entendeu outra. Talvez os dois, é um cenário talvez um pouco improvável, sei lá, não sei, mas talvez os dois estejam agindo plenamente de boa fé e de acordo com as próprias consciências. Só que uma coisa é a cabeça do presidente, que, de novo, tem algum problema de comunicação, é uma pessoa mais direta, mais simples, né, de Sim, se na manifestar. tratativa. E outra coisa é a cabeça de um ministro que é juiz criminal de formação, exerceu por 20 anos ou mais essa atividade, e não só é juiz criminal, como é conhecido por ser assim, por ter um faro muito aguçado para crimes, para ilícitos, enfim. E talvez seja um pouco disso, cada um olhando, vamos dizer, do fundo do coração, eles estão sinceros no que está acontecendo, no que eles estão reportando. Acho que é um cenário possível. Só que eles se entenderam mal. E aí o presidente entendeu que a carta branca era, como você falou, com carta com supervisão. Com consenso. E o ministro falou, bom, essa supervisão já é demais. Faço o que eu quiser. Ele falou isso até na coletiva dele, né? Ele falou assim, eu te dei autonomia, né? O que não quer dizer que eu te dei
todo o poder, né, que é É. extenso, inclusive, à minha cadeira, por exemplo. E, É importante a gente Camila, colocar... não, e você acha que o Bolsonaro é um pouco mal visto por isso, por essa, como é que fala assim, por essa pela postura? comunicação? Não, não digo pela comunicação, mas por essa postura firme, como ele fala assim, ó, vocês não vão me ver omitindo nada, né? Ele é um pouco mal visto por isso? Olha, eu acho que acontece os dois efeitos, né? Há o grupo que compra e fala, eu votei nele por isso, porque ele fala dessa maneira direta, porque ele é o cara que sai no meio da pandemia e vai lá na Ceilândia conversar com o cara que tá fazendo um churrasquinho na esquina. E tem aquela parte da população que não, que fala, mas falta uma postura, né, uma etiqueta, falta a liturgia do cargo, ele tem um discurso ruim, né, ele não tem uma oratória boa, é possível reparar que ele não gosta de ler o discurso, ele gosta também de improvisar, de falar, né, do que ele está sentindo ali no momento. O Bolsonaro é um cara extremamente emocional, né? Tanto que todo dia lá, quando ele sai, ele chega no palácio, ele para com as pessoas ali na porta. Esse é o jeito dele. Eu acho que é impossível mudá-lo por completo. Mas que ele precisava, por exemplo, aprender a ler um discurso, se calar. Em vários momentos ele precisava se calar, porque a cada fala dele, cada vez que ele fala, você vê que ele dá tanta munição para dar tiro nele, Ele precisa ser muito que mais o objetivo. assunto, exatamente, o assunto dura 10 dias na imprensa, às vezes. Eu ia colocar aqui um preto e branco aqui no nosso podcast. O preto e branco é quando a gente fica em off, assim, para a gente poder comentar isso, mas teve um determinado momento para lá do discurso que embolou tudo. Que embolou tudo. E aí. Senhora, nem me fale. Exatamente. Então, esse também é mais um erro. Eu acho que os dois lados, de novo, assim como no Mandetta, os dois lados erraram bastante para que a coisa chegasse nesse ponto. E a comunicação é mais um erro. Esse discurso dele extremamente longo, pouco objetivo, falando de assuntos bastante diversos, fora da questão que estava sendo o foco das atenções naquele dia. Realmente, ele dá munição sempre para os críticos e deixa um pouco a desejar aos apoiadores de algo mais concreto na própria defesa das atitudes dele. E há um momento político que a gente vive, que a gente está dando asa, como é que fala assim, existe a esquerda agora querendo respirar de uma forma mais, com a água baixando um pouquinho do pescoço, ou existe uma abertura para um novo caminho, para um outro nome? O que vocês acham? Quem quer falar primeiro? Vai, Camila, vai você. Vai, Camila. Olha, eu acho que o momento ainda é de muita crise, porque a gente precisa pelo menos esperar as próximas semanas, né? O desenrolar disso que está acontecendo, porque nós já vínhamos de uma outra crise política que é muito grave, que é a questão do Congresso né, travar da maneira que consegue a governabilidade do presidente. A gente vê isso através de medidas provisórias que são enviadas e não são votadas e perdem a validade. Isso tem sido bastante recorrente, né? As farpas trocadas entre ele e o presidente da Câmara, que é uma pessoa que detém grande poder na casa, porque é ele que escolhe quais pautas serão votadas, né? A ordem do dia, tá tudo na mão do Maia. Do Rodrigo Maia, obrigada. Então, eu acho que a gente já vinha de uma crise política muito grande. Essa saída do Sérgio Moro, ao meu ver, foi mais uma bomba. O que acontece? O governo precisa continuar, né? Isso é fato, vai precisar ser substituído, vai ficar essa questão ali, esse buraco, mas o governo vai precisar seguir com suas pautas, e eu acredito que abandonar o governo agora, ou se colocar de forma completamente como oposição e começar a bater no governo, não é a solução. Eu acredito que já vínhamos de uma crise política muito grande. Eu acredito hoje, o meu olhar para isso tudo é um olhar de prudência, né? De que lado você está, prudência, calma. Não dá para ter opinião formada sobre tudo com o que a gente tem de informação até agora. Né? Não dá para falar em pegar e começar a jogar pedra no governo e vamos derrubar. Não dá, porque vamos fazer uma reflexão aí e voltar em 2018, né? Avalie o plano de governo do Haddad. Né? Eu acho que era algo assim inconcebível. Né? Assim, controle dos meios de comunicação,
né? Uma nova constituinte. Então, tinham coisas muito graves colocadas ali. Então, é bom lembrar que a gente tinha no segundo turno Haddad ou Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar dos inúmeros erros, é um governo extremamente turbulento, mas é preciso reconhecer o que vem sendo feito. Sim. Né? Eles estão tentando colocar um projeto de economia mais liberal, eles estão apresentando, existe o projeto também, né, da reforma tributária. Então, assim, existem reformas, a Previdência, né, foi uma grande reforma, isso era muito necessário para o país. Então, existem reformas básicas que o Brasil, enquanto país, ele necessita disso para continuar a sua sobrevivência e para buscar uma certa austeridade com relação às contas públicas, que é algo que, assim, a gente vinha num lamaçal nos últimos governos, né? Um governo, um estado extremamente inchado, um estado muito caro, né? E um povo ali esmagado de imposto, né? Com poder de compra muito baixo, um estado muito regulador, muito burocrático. Então tem uma série de coisas e uma série de medidas ainda que, se esse governo conseguir encontrar um caminho do meio e de alguma forma essas medidas passarem pelo Congresso, houver pressão popular para isso, né? Pressionar os congressistas, o Rodrigo Maia, principalmente, quem tem a pauta, e passar, a gente já tem um 2022, né? Muito melhor, sabe? Daqui a 2 anos, eu acredito que a gente tem, É porque, né, um horizonte dentro melhor. do que você estava falando, Camila, se a gente olhar um pouquinho atrás, aí antes do coronavírus chegar, o país vinha numa crescente, né? A gente Exatamente, vinha com num certeza. olhar otimista, né? Com De que as coisas certeza. estavam acontecendo, né? Os empresários estavam começando a respirar, né? Há tempo que a gente Sim. não tinha isso. Citando mesmo o ministro Tarcísio, que você vai entrevistar no dia 1º, né, da infraestrutura, Sim, o que ele vem fazendo de trabalho pelo país, a quantidade de obra, de estrada que vem sendo entregue, a gente nunca viu isso em nenhum governo. é. Nunca. Isso a gente Diga, pode afirmar com certeza, assim, e sabe? diga-se de, Isso não tem 2 anos de governo, era só isso que eu queria falar. Não, isso diga-se de passagem, assim, o do ministro Tarcísio é um ministro meio fora da curva, né? Ele é um cara, assim, que faz um trabalho, assim, que há muitos e muitos anos a gente não via uma Exatamente. É verdade. celeridade nas É, coisas de uma forma... Olha, eu é, digo que o trabalho dele é celeridade e simplicidade. Ele é rápido é, e ele é É verdade. simples. é, E ele executa tudo com Exatamente. uma... Portanto, é muito É eficiente. muito eficiente, exatamente. exatamente, é incrível. E É. semana que vem nós teremos o prazer aqui de estar com ele aqui na roda para a gente poder bater esse papo. E olha só, voltando um pouquinho aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que quem assumir o Ministério da Justiça chega com uma certa pressão do que as mídias estão levantando. Olha, se você assumir lá, você tem que abrir a perna que o Bolsonaro é que vai. Chega com esse tipo, com essa colocação, com essa pressão? O que vocês acham? Pode ir aí, quem quiser. Eu vou Olha, deixar eu para o acho. José, que é É. jurista. Vai lá, Não, José. o que que é isso? Não. Ele chega muito visado, vai chegar com um nível de atenção de todos os lados que o ministro Moro não teve. Todo mundo querendo achar ali alguma coisa dele. Mas não sei se ele chega com essa imagem de que vai ter que ceder, até porque acho que, se for esperto, o presidente vai nomear alguém e na nomeação vai reforçar que é alguém independente. Não 100% independente, porque se trata de um cargo de governo. O diretor Mas da que alguém, polícia ele já nomeou, não já? não sei se ele já efetuou a Eu nomeação. ainda não vi nome, não. Também ainda não vi, não. Alexandre Ramagem, escolhido para chefiar a PF. Ele é auditor diretor da ABIN, Isso, ele era da Serviço de Inteligência? da Agência Brasileira de Inteligência. Eu realmente não tinha visto que já tinha saído a nomeação. Eu vi que ele era um dos cotados, É, assim como na verdade, que atua aí no Distrito Federal. eu tô com essa fonte aqui, com a fonte aqui do R7, Entendi. do R7 que deu Certo. essa Mas informação ainda não teve a Acho que não foi pro nomeação. Diário Oficial, não. oficial, né? Porque não saiu, não Na saiu verdade, nota. é o nome assim que está ali no. Cotado, né? O que tá. Exatamente, o que está cotado, né? Ele é policial federal, né? Desde, não sei, já há bastante tempo, concursado. E tem área, já tem
acho que experiência em gestão, pelo que eu vi, foi superintendente, acho que foi superintendente em alguma regional da Polícia Federal, e o que eu vi também é que eles chegam, para quem trabalha na polícia, chegar nesse cargo de diretor nesse momento pode não ser muito confortável, mas mais para a visão de quem está embaixo, porque ele chega quase que como um interventor. Então, talvez não seja muito bem visto por quem está lá dentro. Mas se o governo for inteligente, der a resposta bem rápida, acho que o presidente vai tentar colocar pessoas garantindo que elas terão liberdade para atuar no interesse público e não no interesse particular de uma família ou de um grupo político do parlamento. Entendi. Pessoal, é difícil. Você viu que a gente não falou de coronavírus ainda, né? É verdade. Ele foi abafado pela hecatombe de ontem. Pois é, mas ter pelo menos uma coisa boa foi essa, né, Camila? Pelo menos a gente desviou um pouco, né, a atenção do coronão. Pelo menos. Para o Sérgio Moro aqui. Eu acho que a troca também do ministro da Saúde, e aí como não está tendo mais as coletivas ali diárias, onde eles apresentavam o número de óbitos, internações, Camila, eu acho que isso dá uma certa... As pessoas ficam, né, um pouco mais relaxadas com relação a isso. E dentro da medida do possível, olha bem o que eu estou falando, dentro da medida do possível. Você achou que as mídias deram uma acalmada com relação a isso ou não? Continua atacando firme? Na verdade, eles mudaram só o foco da luz, né? Eles tiraram do Mandetta / coronavírus e eles colocaram agora no Moro, porque realmente essa de ontem foi... Não, mas um pouquinho, assim, antes de ontem, vamos colocar assim, as notícias do coronavírus tinham dado uma certa amenizada ou você não tinha sentido isso? Na verdade, assim, se eu não me engano, 25 dos 27 estados já começaram a anunciar a reabertura. Uhum. Abriu um shopping aonde, gente? Em Blumenau, se eu não me engano. Foi Florianópolis. Temos também a questão de... Existem vários hospitais de campanha vazios. Uhum. Então, as pessoas, na verdade, estão esperando o caos. Gente, né? Vocês acham que daqui a um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, vai começar a chegar uns contratos meio esquisitos que foram feitos agora? Com certeza. Infelizmente, essa é a... Infelizmente. Como que pode, né? As Com pessoas se certeza. aproveitam de um momento desse, cara. Gente de todas as posições, né? No governo e fora dele. E fora, exatamente. Naquelas lives de músicos que tinha, por exemplo, muitas delas que tinham QR Code para doação, por exemplo, eu vi recentemente uma notícia que outros canais reproduziam a live ao vivo, mas colocavam cada um o seu próprio QR Code. E aí a doação que as pessoas estavam fazendo, achando que era para o projeto não central acredito disso, dos artistas, estava indo estava sendo desviado para diversos canais sem ninguém ter atenção a isso. Então, naturalmente, isso vai acontecer também em muitos contratos. Nossa, gente. Inclusive, o ministro Moro tinha colocado, né, um foco aí no Ministério da Justiça. Acho que na semana passada ele tinha designado uma equipe, ou feito um plano de fiscalização, pelo menos do uso do dinheiro que o governo federal repassa, para pelo menos numa parte ter um pouco mais de controle. Mas mesmo assim é bem difícil e esses contratos vão acabar sendo, por uma questão de segurança jurídica, muitos deles vão acabar sendo mantidos, mesmo com aspectos esquisitos, porque no momento eles estão sendo feitos dentro da lei, que é com dispensa de licitação, dispensa de uma série de cuidados que normalmente existem. A gente viu, teve uma notícia essa semana do marido da Joyce, como é que ela chama? A deputada, né? Isso. Sim. Num contrato que foi feito, onde a empresa dele, o CNPJ da empresa dele não condiz com o contrato que foi feito. Vocês chegaram a ver isso? Eu vi, não vi muitos detalhes, mas vi que houve sim uma série de questões.
parece que são alguns milhões, 5 ou 6 milhões de reais, Isso, num 5 contrato. milhões 754. Exatamente. Num contrato que parece um serviço que normalmente não custa isso tudo, alguma coisa assim. Ou até não, é um serviço que deveria ser gratuito. Não entendi muito bem as circunstâncias em que isso aconteceu. Mas esse é um exemplo realmente de que Isso é o que, que a gente está vendo por agora, assim, né? Que tá tudo é, muito quente, né? Que fica tudo é muito verdade. difícil de ver, né? Porque, ó, você precisa de tantos respiradores, pá, vai lá, comprou, já tá aqui, vai, né? E o dinheiro vai igual a água, né? Ele vai passando. Bom, infelizmente, vamos aí ver se isso não vai. Vamos ver se daqui a um tempo a gente não vai ter essas notícias, quem sabe até notícias boas. É. Não falamos de coronavírus, né? Esse programa foi um programa que o coronavírus não teve vez. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Alguém tem uma notícia da semana que lembra assim, ó, pum, aconteceu isso aqui que foi. Camila colocou o uso de máscaras obrigatório no DF, né, Camila? A partir do dia 30, não é isso? A partir do dia 30. A Pode partir do dia ser pena 30. de multa, se eu não me engano. Não sei se tem detenção também lá. Como é que tá Não por aí, cheguei a em olhar. Gerais? Desculpa, eu não ouvi a pergunta. Aqui no DF, Sim, o governador Ibanez Rocha, ele decretou que a partir do dia 30, todo mundo isso. que sair na rua sai de máscara, né? O uso da máscara Certo. se tornou obrigatório. Por aí teve Uhum. alguma medida? Na nível de estado, não. Mas aqui em Varginha, nessa segunda-feira que passou, o comércio voltou a abrir gradualmente, com autorização da prefeitura, e uma série de regras estão sendo aplicadas. Inclusive, é até interessante que essa regulamentação ela veio não só para o que voltou a funcionar, lojas do comércio em geral, mas também acrescentou alguns cuidados no que já estava aberto antes, por exemplo, supermercado. Agora, por aqui, existe um controle na porta para limitar o número de pessoas que entram em cada loja, em cada estabelecimento. Olha só. Só pode entrar realmente usando máscara. Na rua não tem essa determinação, mas em tudo e qualquer tipo de comércio é obrigatório que use máscara e que exista um controle bastante rígido de quantas pessoas estão nos estabelecimentos ao mesmo tempo. Tá certo. Camila, seremos melhores pós-coronavírus? Eu não tenho esse otimismo, não, vou te ser bem sincera. Eu acho que Jura? passando a pandemia, o mundo continuará seguindo Você acha que a galera esquece da rápido? maneira que, com toda certeza, absoluta. A partir do momento que abrir a portinha do shopping, você verá. O problema maior o problema maior que teremos, na verdade, eu acredito, é lidar com a crise econômica que vem. Isso sim vai ser um problema dos grandes. E a questão também, aí voltando aí para a área do José Alberto e jurídica, foi outra questão que eu senti falta do Sérgio Moro se posicionar de uma maneira mais enfática, a questão da soltura, né, dos detentos. Uhum, é Da verdade. pandemia. Ontem eu li uma notícia em Minas Gerais, né, de um rapaz que foi solto, de um criminoso, né, um criminoso que foi solto, e parece que ele já tinha 4 estupros na ficha e conseguiu completar o 5º. E um dos líderes do PCC também, que parece que saiu de tornozeleira, já conseguiu quebrou a tornozeleira e também já está foragido. E aí tem civil sendo preso na praia e sendo levado para dentro da cadeia. Você tem ideia de quantos presos foram soltos? No DF, se eu não me engano, 600. Posso falar quantos foram por causa do coronavírus? Não. Por favor. 25 mil detentos. É muita coisa. Deus do céu. É uma notícia da Gazeta do Povo, tá? É verdade. E eu acabei colocando aqui de 9 de abril, ou seja, já faz até um tempo. Exatamente, já faz até um tempo, Zé. É verdade. E é um jornal de confiança, né? Então, realmente é um número... Exatamente, é uma mídia super de confiança, por isso que eu falo que a Gazeta do Povo. Como que faz, José Alberto aí, que é da área do direito? José, o que a gente precisaria? Uma reforma do Código Penal? Isso seria feito pelo Congresso, passando pelas casas? Qual a possibilidade que se tem, né, perante isso? Nós temos, acho que, 3 aspectos bastante relevantes. Primeiro, especificamente nesse caso aqui da questão do coronavírus, essa soltura foi determinada, eu acho que um pouco sem pensar. Acho até que não foi nem com base em nenhuma previsão de direito criminal especificamente,
o que aconteceu foi que as pessoas, alguns administradores viram e falaram, bom, os presídios como a aglomeração são potenciais focos de Covid. E aí decidiram liberar aqueles presos que aí sim, que a legislação permitiria serem soltos, mas mais com base no estouro do momento do que em legislação. Em respaldo de legislação. Exatamente. De outro lado, realmente seria bastante necessário uma olhada com cuidado na legislação, sobretudo de execuções penais, e no Código de Processo, Código Penal, porque realmente, para alguns casos, a legislação tentou ser lá atrás, a ideia era de que fosse humanizada, de que a gente não fosse um Estado super autoritário, tudo bem, são objetivos legítimos. O problema é que as consequências disso têm sido muito danosas para o país. Então, realmente precisa de uma reforma, precisa passar realmente pelas duas casas no Congresso em Brasília. Mas, além disso, também o terceiro e último aspecto, eu acho que basta um pouco uma aplicação um pouco mais rigorosa do que já existe de legislação. Entendi. Em muitos casos, por exemplo, eu não saberia, infelizmente, precisar números, mas presos que, por exemplo, poderiam estar em regime fechado, em regime semiaberto, alguma coisa assim, acabam não sendo mandados para esses estabelecimentos por falta de estrutura. Então, e isso é uma preocupação também legítima, faltam vagas nos presídios no Brasil. Só que, para muitas pessoas, a resposta para essa falta de vagas é simplesmente deixar de prender, ou soltar aqueles que eles consideram menos criminosos, vamos dizer, menos graves. E isso é um problema grave também. Então, se a gente tivesse mais estrutura, e uma estrutura mais digna, acho que é um pleito legítimo, seria possível aplicar melhor a legislação que já existe. Essa parte de estrutura, o governo pode fazer, especialmente os governos estaduais, mas também especialmente o governo federal, pode fazer ainda sem precisar mexer em legislação, construindo mais presídios, dando mais força à polícia, especialmente investigativa. Então, acho que são esses três aspectos. Eu queria colocar uma coisa que eu acho meio fora da casinha, e talvez eu esteja sendo injusto no meu ponto de vista, eu não sei, mas aqui em Brasília está tendo Brasília acho que é âmbito nacional, né, a vacina da gripe, não é? A campanha acho que é nacional. Acho que é nacional, sim. E aí está tendo a campanha da vacina da gripe, a influenza A e B, né? Beleza. Aí tem o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo. E aí, olha só, o segundo grupo é o seguinte, são os indígenas, os portadores de doenças crônicas. Essa vacina não é aberta ao público, né? Diga-se de passagem, é uma vacina para públicos, como é que a gente chama? Públicos especiais, grupos, exatamente. Grupo de risco. Pessoas privadas de liberdade, ou seja, presos. Profissionais do sistema olha só, outro. Profissionais do sistema de prisional, adolescentes, jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas. E é engraçado que contempla essa galera e não contempla a população, né? E aí, aonde que eu posso estar sendo injusto? Com um profissional que trabalha dentro da cadeia. Exatamente. Concorda? Sim, porque ele está exposto, se os internos não forem vacinados, o profissional que não tem nada com a história... Talvez seria por isso, exatamente. Mas o profissional dessa área está aí contemplado no grupo-alvo de vacinas, né? Pois é. Né? Eu acho que falta no Brasil, talvez, nós perdemos isso, um certo senso da hierarquia das coisas. Né? Quando a gente toma por hábito, como jargão, falar assim, você não pode criticar um governo corrupto se você fura a fila do mercado, mas é claro que você pode, porque furar a fila do mercado, proporcionalmente, é algo muito menor do que desviar 3 milhões de reais que iria para um hospital público e colocar no meu bolso. Com certeza. Sabe? Então, eu acho que as pessoas perderam a proporção das coisas. É a mesma coisa que o Zé Alberto falou, não vamos prender, porque não tem condições de colocar todo mundo lá dentro, faltam vagas, falta da estrutura, né?
Então o brasileiro médio, o cidadão comum, ele fica com aquela sensação de impunidade pulsante ali no coração dele. Exatamente. Né? A sensação que eu tive outro dia aqui na porta da minha casa, houve um acidente de carro, 2 rapazes fazendo um pega, atingiram um terceiro que estava trabalhando de Uber, quase mataram um rapaz. Foi pra UTI. O delinquente simplesmente foi na delegacia, pagou uma multa e voltou para pegar as coisas dele no carro. E diz que saiu ali da cena da cena ali do acidente. Crime, né? Da cena do crime, porque foi um crime. Foi um crime, Ele saiu da cena do crime ainda rindo e fazendo sinal pro pessoal dos prédios que hostilizavam ele, né? Que absurdo, não sei o que e tal. Ele saiu fazendo sinal, tipo assim, ó, vai pra lá, tipo assim, não vai dar em nada isso aqui não. Então eu acredito que esse tipo de coisa que acontece, esse tipo de impunidade, isso esfregado na sua cara todos os dias, ao longo dos anos, isso vai sustentando um discurso do que a gente viu que aconteceu na manifestação do domingo, que o presidente falou, que tinham pessoas lá com cartazes de AI-5, intervenção militar. Isso leva as pessoas a pensarem em medidas extremas, porque elas ficam num ponto que elas não aguentam mais. Né? Elas ficam, né? O cidadão médio ele chega num ponto de desespero, porque a quem mais eu vou recorrer? E aí o que acontece? O STF abre um inquérito para investigar quem estava organizando a manifestação. Aí você vê lá quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, a pedido do ministro, que está com inquérito, e aí não se consegue fazer um inquérito a respeito do assassino que tentou matar o presidente da República. Aí entende que as coisas... Existe uma desproporção entre as coisas que ela é assim. Eu não sou da área, né, jurídica, eu posso falar alguma bobagem, mas para qualquer cidadão isso é gritante. Né? Então, isso precisa ser realmente olhado com exatamente essa palavra que você falou, senso de proporções, né, e prioridades. Então, isso tem faltado realmente bastante. Não, tem faltado demais, cara. O preso tá lá, não é porque ele tá preso, é porque ele fez alguma coisa, né? Você tá, porque tá ruim a estrutura lá é ruim mesmo. Você vai querer cometer um crime, você vai para lá, né? Porque o que não pode também é daqui a pouco vamos querer fazer as cadeias mais bonitas do mundo, né? E onde a gente não tem hospital, a gente não tem escola, a gente não tem, sabe? Então é engraçado como é que olha às vezes para esse público de uma forma assim humanitária. Sabe? Eu, assim, às vezes, é o que a Camila falou, esfregam tanto na nossa cara esse... Exato, fica difícil, e é normal para qualquer um ter essa dificuldade mesmo de... Fica difícil a gente compreender, né? Eu tenho essa dificuldade, sim, gente, nossa senhora. Bom, não falamos do coronavírus. Quer falar do coronavírus ou não? É a última chance. Acho que não. Olha, eu confesso que eu tô até desatualizada dos números. Eu acho que a gente está perto de 4.000 óbitos, se eu não me engano. Acho que já passou. Oficialmente, por aí. Vou olhar aqui, mas já passou. Mas 4.016. Notificação, né? E 50 e tantos mil infectados? 58 mil casos confirmados. China envia médicos especialistas para acompanhar Kim Jong. Quem é esse? Kim Jong é o da Coreia, né? É o comunista lá, Não se sabe se ele realmente morreu. Exatamente. Ou não, né? Parece que está em estado vegetativo, mas tudo parece... Tudo é... Oh, meu Deus, perdi a palavra, não é suposição, também serviria, mas... Não se tem certeza de nada. Isso entendi. Porque como país comunista, a gente não... Não há comprovação de imunidade ao Covid-19, tá? Diz a OMS. Isso também foi. Mas é importante dizer que foi a OMS. Então... MP do Rio de Janeiro. Não sabemos mesmo se podemos... MP do Rio de Janeiro diz que a matéria sobre Flávio Bolsonaro não retrata a verdade. Tá, tô lendo aqui. Essa eu acompanhei. Hoje, de forma surpresa, o The Intercept lá, o mesmo que vazou na época que o ministro Moro assumiu, né, que vazou aquele monte de prints e as conversas, a Vaza Jato. Ele reapareceu aí com algumas acusações, naquele mesmo discurso, né, falando que teve acesso a documentos sigilosos do caso que envolve o Flávio Bolsonaro, que é importante dizer que é um caso que tem bastante fumaça aí, parece que tem um fogo. Exatamente.
Isso é Assim, dos verdade. 3 filhos, esse é um caso que eu acho que tem alguma coisa. O Eduardo É. e o Carlos é fake news, são acusações que você vê que, assim, a que tudo indica, parece muito que gira em torno de uma certa perseguição e uma tentativa de imputar alguma coisa. Mas o do Flávio realmente parece que tem. Mas aí o Ministério Público soltou essa nota dizendo que não condiz, tá? Tá, o O Flávio, que ele divulgou, né, no caso. o caso do Não, Flávio, a investigação continua, prossegue. ok, não, no caso do Flávio, se fosse aquele deputado, como é que ele chama? Aquele que falava do filho dos Lula, dos filhos do Lula, como é que ele chama, Camila? Uau, Lá do norte, do lado do Bolsonaro, ele, pequenininho, moreninho, fala pra caramba, bom demais ele, ué. ué, não Ele tô tá até lembrando desse afastado, é senador, deputado. não é? Carlos Será que era esse? Magno Malta. Magno Eu não Malta, assistia muito como ele não, diria mas eu sei Magno quem é. Malta, ele Espírito Santo, eu falava acho. assim, esse Flávio é um menino traquino. Foi só para É descontrair, tá? verdade. Olha só, quem é Alexandre Ramagem? É escolhido para chefiar a PF, então é mais uma notícia também. Problema é. Não, isso aqui não precisa. Petrobras reduzirá o preço do. Ih, rapaz, mas a gasolina vem caindo mesmo, né? Os A preços gasolina. do O dólar deu uma subida, não deu? petróleo. Por causa do negócio O do. Sim, dólar sim, deu uma explodida, né? Nossa Senhora. Bateu os é 5? verdade. Opa, Bateu. Ixi, Passou. dá 5,60, eu acho, a última Aí, ó. conta. meu Próximo Jesus. dia. Você sabe que eu vi um especialista falando, cogitando que chega a R$ 12 o dólar. Que isso? Falou assim, ó, quem quiser, Nossa. compra dólar agora, que é a hora. Ele tá vendendo, só pode. É Não, tô tipo brincando. isso. Pode ser. Não, brincadeira. A gente realmente não sabe para onde vai o dólar, porque como é a moeda, isso funciona para o mundo inteiro, não é nem só por questões internas. Ontem teve uma Sim. subida expressiva por causa da nossa nova crise política, né? Mas é uma tendência realmente que já acontecia e que vai continuar enquanto as incertezas econômicas do mundo O prevalecerem coronavírus também, né? durante o coronavírus, exatamente. Pois é. Então, isso o dólar é a moeda forte do mundo, a moeda referência do mundo. O mundo inteiro passa a querer guardar dinheiro em dólar. E aí o valor começa a Fortalece subir. mais. Exatamente. Mas no mundo inteiro, eu acho, essa semana, estou olhando aqui em Nova York, no Brasil com certeza, as bolsas continuaram a cair ao longo da semana. Então, a previsão é de que, mais que em alguns lugares, a economia já esteja reabrindo de novo. As consequências econômicas ainda vão ser sentidas por bastante tempo desse coronavírus. E só para a gente fechar aqui, vocês viram uma declaração onde o Guedes fala que o Brasil vai surpreender o mundo? Essa A declaração ele economia. deu agora no... eu vi, essa foi essa semana, não é isso? Isso. Da retomada. Eu vejo com otimismo e um pouco de confiança isso que ele falou. Ele entende muito o que ele está falando. Ele não tem, no momento, uma necessidade de falar coisa que ele não tem certeza. Até por isso que ele foi sem sapato, né, Zé? Ele é um cara que se garante, né? Exatamente. Ele tem se garantido. Então, eu tenho dados não, mas tendo a acreditar que é uma notícia boa, assim, que pode sair, a gente pode surpreender para melhor, e especialmente por causa do trabalho dele e da equipe dele lá no Ministério da Economia. É verdade. E acho que ele continua até, se Deus quiser, o final do governo. Não tem nenhuma tensão entre ele e o presidente, né? Pelo menos não exposta. E ele é um ministro que o trabalho dele, diferentemente do Moro, o trabalho dele está conseguindo passar no Congresso. Então, ele não está colecionando tantos insucessos quanto Sim, apesar de que durante essa semana o governo soltou um plano de recuperação, né, o Plano Pro Brasil, meio fora um pouco do que ele gostaria que fosse. Isso passou pela Câmara, não foi? É um plano, acho que ainda do Executivo, um plano de ações. Isso, na verdade, foi uns slides, né, que o Braga Neto, que se eu não me engano é o ministro da Casa Civil, ele mostrou numa coletiva, em uma declaração, e é um plano bem keynesiano, que é o que a Dilma fez, assim, né?
fala de aumento dos gastos públicos, enfim, é uma coisa totalmente desviada da linha do Guedes. PAC 2, José. Mas isso ainda é passível de ser revisto, então, e acredito até que a tendência é que seja assim revisto, quando essas turbulências diminuírem um pouco. Mais um problema de comunicação do governo. Exatamente, mas acho que dentro do possível, né, com esse contexto de coronavírus, a perspectiva é positiva na área da economia. Algo que me parece também é que o Paulo Guedes ele é mais alinhado ideologicamente ao Bolsonaro e num cargo político. Eu confesso que eu acho isso muito importante. Eu acho que fica o exemplo aí do Moro, que era um cara extremamente técnico, né? Ninguém tem dúvidas da competência dele técnica, mas ideologicamente, quando a pessoa não é ideologicamente alinhada com você, o quesito lealdade ali vai ficar difícil de ser trabalhado, né? E aí acontece isso, né? A pessoa pode te deixar na mão no meio da tempestade. É verdade. Tá certo, queridos. Eu adorei esse papo aqui. A gente já passou, foi da hora. Porque vocês falam muito. Verdade. Opa! Quem que é o meme da semana? Puxa, difícil essa. Nossa, eu vi muito meme com o ministro da Saúde, mas eu confesso que eu acho sacanagem, tão né? assim, fora de contexto, fora de hora, que eu pequeno, não consigo né? achar graça. Sabe? Então... O meme da semana, vamos colocar aí que é a petezada, né? Porque vai fazer o quê? Vai defender o Moro? Verdade. Como é que fica? Fica complicado. Fica complicado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Camila, José Alberto, obrigado pela participação mais uma vez. A gente que agradece, Kleber. Na semana que vem... Obrigada, Kleber. Obrigado vocês, que é isso. Eu que fico lisonjeado. Na semana que vem, então, estaremos com o ministro? Com certeza. Opa, ok, olha só, eu tô planejando aqui também uma reunião com alguns empresários para a gente falar do mercado mesmo, do mercado de trabalho. Legal. Hoje fiz uma entrevista com um empresário aqui, foi muito bacana. Tem muita gente boa fazendo muita coisa para manter a economia girando aí, viu? Muito bom, legal. Fantástico. Então tá bom, gente. Um abraço para vocês. E Alberto, um abraço, viu? Valeu, um abraço. Boa noite, boa semana. Obrigada, valeu. Camila, gente. Boa beijo, noite, viu? José. Um beijo para vocês, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais, tchau, tchau. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Todo sábado a gente grava. Geralmente no domingo ou na segunda-feira você sempre acompanha a gente por aqui. Valeu, tchau, tchau.